Olá, bem-vindos ao canal Projelétrica. Pessoal, hoje o vídeo é curto, um vídeo rápido, explicando para vocês como que faz para vocês criarem aí DRs parciais no diagrama do seu quadro. Bom, já comece deixando o like aí, deixando o seu comentário se o vídeo te ajudou e foi relevante, tá? E se você não é inscrito, se inscreva, que aqui o nosso canal está crescendo bastante, né, com a ajuda de vocês, e eu fico muito grato. Bom, vamos lá. Primeira coisa, vou pegar um quadro desse projeto aqui que eu estou fazendo, ó. E aqui eu tenho um exemplo de como que ele vai ficar, ó. Eu tenho um grupo de DR aqui, né, que basicamente são para os equipamentos de ar-condicionado, e outro grupo de DR para iluminação e tomadas. E um DR aqui pontual para o elevador, tá? Então, teoricamente, teria três grupos, né? Mas aqui eu vou dividir ele em dois barramentos só, e esse aqui é um DR pontual. Vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa fazer é ir no nosso quadro, no meu caso aqui é o QDC2, tá? Eu vou clicar nele duas vezes aqui. Eu preciso habilitar a opção de utilizar DR, tá? Eu vou colocar aqui, ó, dispositivo DR. Ótimo. E aqui nessa mesma janela eu tenho a opção de ir para os dados dos circuitos, tá? Que aí é aqui que eu ativo as opções do DR parcial. Eu vou clicar aqui, tá? Então aqui ele vai me dar aqui os circuitos, né, com todas as informações de proteção. No caso do meu elevador, que vai ter um DR só para ele, aquele DR pontual, o que eu vou fazer? Ó? Na proteção, eu vou clicar aqui, ó, que selecionei ele, vou clicar em proteção, eu já deixei ele aqui como disjuntor, AC com DIN, né, que é um disjuntor comum, mais DR, tá? E aí ele já vai incluir aí o disjuntor e na sequência o DR, que é um DR específico para esse circuito. Então ele vai ter um DR específico. Os demais, o que eu preciso fazer, gente? Ó, eu vou selecionar tudo, tá? Aqui segurando o Shift eu seleciono tudo. Eu vou desmarcar apenas meu elevador, que eu não vou querer um DR, não vou querer um grupo de DR para ele, né? E aqui eu vou ativar o DR parcial. Ó, primeiro passo. Então, primeira coisa, a gente habilita aqui o DR nos dados do quadro e depois a gente habilita aqui nessa ferramenta do DR, o DR parcial. E agora sim a gente vai selecionar os grupos. Ó, eu quero um DR para os circuitos de tomada e iluminação, que são esses aqui. Então eu vou vir aqui, ó, editar outros, grupo de DR parcial. E esse aqui eu vou chamar de, ó, ele fala aqui, ó, informe o grupo de DR, do DR, né? Ele está como 0, 0 é nenhum, tá? Eu vou colocar ele como grupo 1. Então ele já criou aqui o grupo 1. E agora eu vou criar o meu grupo 2, que seria o outro DR para os equipamentos de ar-condicionado. Eu vou selecionar eles aqui e vou selecionar aqui grupo 2. Grupo 2, tá? Então ele já separou aqui os grupos, né? Os circuitos por grupos de DR. E no meu elevador, eu vou mostrar mais uma vez, eu já coloquei aqui um DR específico para ele, né? Uma proteção por disjuntor mais DR. Então, é somente isso. Aí aqui no caso, quando você tiver circuito que tem uma proteção pontual ali, uma proteção só para o DR para ele, então você vai deixar ele fora do grupo do DR, tá? Que é o meu caso aqui. E aí a gente aplica. Ok? Então a gente vai gerar agora o quadro de cargas, tá? Vai gerar o diagrama agora, para ver como é que fica, ó. Vou gerar aqui junto com vocês. Para você gerar um diagrama desse aqui, com o layoutzinho do disjuntor, você vai nessa opção e aqui você pede para ele gerar, cadê, ó, um quadro de disjuntores 2D/3D, tá? E aí você continua. E aqui você seleciona se você quer ele 2D e 3D. No nosso caso, a gente vai gerar um quadro 2D, tá? E eu vou dar um OK aqui. Aqui eu vou falar que não. E ele vai gerar o quadro. Ele vai dar as opções do tamanho do quadro. Aqui, gente, eu vou dar vou confirmar, tá? Para vocês verem como é que fica. Eu não vou alterar nenhuma opção. Ele fala que vai aumentar, né, o tamanho do quadro. Vou confirmar.
Aqui também eu vou confirmar, eu vou deixar só ele gerar para a gente ver os grupos dos DRs, né? Aqui também ele vai perguntar o tamanho, né? A princípio a gente só confirma por quê? Porque a gente vai saber se é suficiente ou não a quantidade de módulos, né? Se não for suficiente, depois você altera, você aumenta, tá? A princípio a gente precisa saber como que vai ficar. Então ele está criando aqui. Eu uso o GestarCAD, mas vocês vão ver que quem usa o AutoCAD não vai ter dificuldade também de fazer esse processo. Aqui é a mesma coisa, basicamente. Tá finalizando já. Pronto, ele finalizou. Ele pergunta se eu quero substituir o diagrama existente. Eu vou falar que não, tá? Vou jogar aqui no cantinho. Aqui ele deu um bugzinho, né? Jogou um DR de 2 polos, depois a gente ajusta, tá? Simplesmente você pode copiar isso aqui para cima, não tem problema. De vez em quando acontece. E aqui é o que mais importa, ó, ele criou uma proteção aqui, né? Com disjuntor mais DR para o elevador, como eu tinha dito para vocês. E ele criou o nosso grupo de DR, ó. Um DR para os circuitos de iluminação e tomada e outro DR para os ares condicionados, tá? Aí, para ele ficar bonitinho desse jeito aqui, ó, inclusive eu deixo um barramento neutro por DR, né? Deixo um aqui para esse DR e outro para esse DR e mais um barramento de neutro geral. Isso aqui não vai ter jeito, você vai ter que fazer na mão, você vai ter que fazer essa parte estética na mão aqui, ó, inclusive o cabo, né? Que vai derivar lá do barramento principal até o DR. Isso você vai ter que fazer na mão, não tem jeito, mas a gente pode considerar que é um trabalho pequeno se comparado a tudo que ele já faz, né? Então aqui é só um refinamento que você vai precisar fazer para poder apresentar seu projeto. O que ele vai gerar, ó, ele vai gerar uma linha assim bem feia, né? Bem cru mesmo, de como que vai estar o seu diagrama. Mas basicamente é isso. Agora você vai fazer o tratamento estético e vai apresentar isso aí vai apresentar o quadro final para o seu cliente, né? Ou entregar o seu projeto aí. Aqui no caso eu reduziria, né, esse tamanho aqui de circuito, você vê que ele ficou bem grande, aqui está ok, e nesse primeiro aqui que é o circuito que não tem DR, né, não tem um DR parcial, eu preciso só ajustar as posições. Bom pessoal, essa foi a aula de hoje, espero que tenha ajudado vocês aí e tenha contribuído com o projeto de vocês ou resolver o problema que você tenha, tá bom? Até a nossa próxima aula.